Era 25 de janeiro de 2019. A cidade de Brumadinho tinha acordado para mais um dia. O que ninguém sabia era que em poucas horas a cidade seria a vítima de um dos maiores crimes ambientais da história. Era meio-dia 28 quando a barragem do Córrego do Feijão se rompeu. Ela foi engolida pelo mar de lama, a sirene não tocou e os moradores de Brumadinho não tiveram a chance de pensar. Os seus olhos viram tudo o que construíram serem levados pela onda. A rua do meu marido tá lá, não deu tempo. Nós tava na rua, nós viu, ela já tava vindo, nós correu. Não deu tempo de pegar nada, nem documento nós pegou. Soterradas pelo progresso desenfreado da mineradora Vale, 272 vidas foram perdidas e histórias inteiras destruídas. Os sobreviventes e familiares das vítimas aguardam até hoje pela única coisa que ainda resta para eles: a justiça. O rio Paraopeba foi afetado. Municípios inteiros que dependiam da água para sua subsistência foram prejudicados. Tragédia anunciada, o correto é classificar o que aconteceu como crime. Crime que hoje, depois de 5 anos, ainda continua em andamento. E por maior que seja o cifrão dessa indenização, nada vai reverter os danos causados para as famílias que foram devastadas. Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes e aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o Dom Vicente Ferreira, presidente da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele atuou em Brumadinho no momento do rompimento da barragem da Vale, que está completando 5 anos nessa semana, e é muito importante, a gente vai falar sobre isso, sobre as consequências que ainda essas vítimas, familiares das vítimas estão sofrendo até hoje. Dom Vicente, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao ICL em Detalhes também. Oi, Gabi, para a gente é sempre uma oportunidade expandir essa voz em nome de todos os atingidos por esse crime que é considerado um dos maiores crimes socioambientais da história do país, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia e 28 minutos, na cidade de Brumadinho, com o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Portanto, estamos aí nas proximidades dos 5 anos, muita coisa acontecendo, muita gente fazendo memória. Gratidão, Gabi, também por vocês, desse canal eu considero tão alternativo e importante para o debate democrático, que vocês constituem hoje uma rede em favor de tantas causas importantes para o nosso mundo, para o nosso país. Que bom trazer aqui um pouco da voz de muitas pessoas que estão aí resistindo com muita dor, mas também com muita força, muita coragem. Sem dúvida, Dom Vicente, eu que agradeço, senhor, pela sua gentileza de estar aqui, principalmente para reviver um acontecimento que é tão doloroso e tão delicado. Aproveitando que o senhor começou falando justamente sobre o horário, meio-dia e 28, quando a barragem se rompeu, onde é que o senhor estava, meio-dia e 28 do dia 25 de janeiro de 2019? Então, eu, desde 2017, eu comecei meu trabalho como bispo dessa região, ali do Vale do Paraopeba, onde está situada, né, Brumadinho, é a cidade central, ali também eu morava. Eu estava exatamente na Grande BH, chegando de uma viagem que eu fiz, então eu estava chegando em Belo Horizonte, na região metropolitana, e eu fui comunicado por um telefonema que foi mais ou menos assim: você está vindo para Brumadinho, porque eu sempre, né, trabalhava lá, então eu sempre estava em trânsito ali na região. Não venha porque a barragem rompeu e nós estamos desesperados, e parece que morreu muita gente. Isso já era um pouquinho depois
talvez seja meio-dia e 40, 15 para 1, logo depois do rompimento, eu estava então nas proximidades de Brumadinho. E eu pergunto também para o senhor, que estava em Brumadinho quando aconteceu esse crime ambiental, o que mais te marcou nas histórias das vítimas e dos familiares? Porque houve um momento da tragédia, que eu imagino que tenha sido muito marcante. O que mais te impactou nesses primeiros minutos da tragédia e ao longo desse tempo, das pessoas, dos familiares das vítimas, de todos esses atingidos que te procuravam? Imagino que procurando algum tipo de conforto, né? Seja em relação à saúde mental, enfim, espiritual, ou também muitas pessoas impactadas pelo aspecto físico também, porque houve um impacto do ponto de vista dos minérios, né, no corpo dessas pessoas também. Olha, toda vez, inclusive, eu peço desculpas aí, porque toda vez que a gente se remete a esse fato, a pontualidade dele, o momento que ocorreu, a forma com que isso se desenvolveu depois em nós, isso é uma emoção que revive, não tem passado, parece que é algo assim, é um trauma que não conhece ontem, está sempre vivo numa espécie de hoje. Então você me perguntou assim, o que o primeiro momento? O primeiro momento é um desespero, assim, caiu de fato alguma coisa, rompeu-se, a gente não sabe quem morreu, quantas pessoas, o que vamos fazer agora, mas ao mesmo tempo um desejo enorme de ajudar, sabe essa coisa que é uma força que até extrapola o cotidiano, é algo de eu considero pela ótica da fé, uma graça, alguma coisa que nos vem assim como um chamado à responsabilidade, a cuidar, e isso foi tudo em meio a uma desorganização absurda, porque é um cenário de guerra, você se desestrutura todo um espaço afetivo, ambiental, geográfico, tudo altera, né? As estradas, o coração das pessoas, o humor, a alma, a convivência, que passou a ser ali um grande canteiro de muitas coisas. Era um negócio cenário de guerra, porque era helicóptero resgatando o corpo, ao mesmo tempo era gente sepultando pessoas, famílias, tentando dar um amparo mínimo emocional, de fé, nas igrejas, nas casas, e coincidia com isso também muita coisa, havia isolamentos de comunidades que pela barragem interrompida, teve comunidades que sofreram isolamento, então tinha que levar alimento, água, isso juntou tudo num tempo assim absurdamente de ruptura, rompeu-se. Eu penso, Gabi, que a minha vida começou um grande processo de mudança também. Eu passei a me reconfigurar como um outro ser humano, do ponto de vista da minha missão como bispo também. Eu tenho escrito sobre isso em vários espaços. E começou um caminho de uma grande conversão ecológica. A consciência minha, desde o primeiro momento, foi crime, isso não pode acontecer, a gente tem que dar um basta a esse estilo de sociedade capitalista, esse negócio do lucro a qualquer custo. O preço é muito alto. Então eu vi ali a dor das pessoas, é de um desespero. Mas eu não perdi pessoas no sentido de família, mas é como se você perdesse alguém e você vê o desespero de uma pessoa e sem saber assim, eu vou fazer o quê? Então a grande mudança minha, eu descobri que a caridade, o amor, ele não é só teoria e ideia, ele é corpo. E nessa hora eu me lancei enquanto corpo. Eu falei, vou para lá e vou ficar no meio dessa gente. O que a gente conseguir, a gente vai junto. Mas sabe aquele verso que tem, que a gente fala muito, ninguém solta a mão de ninguém? Desde o primeiro momento. Só restava, em alguns casos, o abraço e o choro. Não tinha outra coisa para fazer naquele momento. Mas eu creio que ali era a hora mais sagrada disso. Uma experiência de fé, não abandonar Cristo na cruz,
solidão da morte é muito terrível, ainda mais uma morte criminosa, né? Que a morte que faz parte da vida, como diz Paulo Freire, toda vida tem morte, toda morte tem vida. Mas essa morte em vida, interrupção da vida de forma tão, tão violenta, isso é uma coisa que extrapola todo tipo de... Acho que quem fica indiferente a isso já perdeu a humanidade. Cresceu ali em mim também uma indignação profunda. Isso já era sabido, isso foi de uma irresponsabilidade enorme. Então, acho que esse começo tudo misturou ali. Eu não sabia direito onde que era. Eu até hoje não sei como a gente conseguiu fazer tanta coisa. Olhando o passado, assim, é 1º de janeiro, Gabi, que eu passo longe de Brumadinho, é o primeiro dia 25 que eu passo, nesse 5º aniversário. Eu fico pensando, nossa, retrospectiva. Eu nem gosto de fazer retrospectiva, porque foi tanta coisa, tanta gente, tanta conversa, tanta ajuda, tanto abraço, infelizmente, tantos corpos sepultados e o pior ainda, né, tantos fragmentos, porque o crime ele foi tão cruel que ele não deixou o corpo, né, ele triturou a vida. Isso é muito doloroso. Era nisso justamente que eu queria entrar, Dom Vicente, que é a crueldade de 5 anos depois desse crime ambiental, ainda se encontram segmentos desses familiares, quer dizer, das vítimas, né? E os familiares recebem essas notícias. Não se encontram os corpos inteiros dessas pessoas que foram mortas, não mais. E ainda há a expectativa de identificação de 3 vítimas a partir desses segmentos. Então, as famílias estão esperando para que um segmento dessa vítima seja encontrada para que ela possa fazer o ritual de despedida. E isso é muito doloroso, né? Eu escutei, Gabi, um depoimento de uma mãe, quando ela pôde enterrar, ela sabia que não era o corpo, era apenas algum membro que identificou, né? Então fez o rito. É importante também falar disso. Ela dizendo, olha que crueldade, eu ainda tenho que dizer que eu estou feliz de fazer e celebrar esse rito, sabe? Porque eu sei que tem gente que não vai conseguir ter esse momento de despedida. Ela disse isso, eu acho isso muito forte, né? Uma coisa tão trágica, mas as pessoas que ainda puderam encontrar, fazer a sua despedida, ainda puderam viver esse momento. Algumas não puderam fazer, não puderam... Isso é muito triste. É de uma crueldade muito grande, né? Muito grande. E ainda... Faz passar nessa coisa da dignidade dos corpos. O sistema atual é um produtor de sei lá, é um produtor de morte, né? Porque, infelizmente, não são também as únicas vítimas. Você vê que nós estamos passando, atravessando, porque nós falamos aqui dos corpos humanos, e os animais, e a floresta, e o rio, e a água, e os peixes. Encontrava um cheiro que a gente sentia ali de peixe, enfim, mau cheiro, a poluição, enfim. Então, você percebe que com tantos dramas que nós estamos vivendo já no nosso planeta, aquecimento global, toda essa coisa provocada por essa estrutura de lucro, de ganância, e você perceber que as coisas não estão mudando, que outros Brumadinhos vão acontecer, seja por uma tragédia socioambiental ou por uma guerra, como tantas guerras que estão acontecendo. Agora, eu acredito no ser humano, sabe? Não sei se a Terra, a Mãe Terra, está tão convencida de que nós somos importantes, porque ela também reage às nossas crueldades, né? Mas eu acredito que eu vivi em Brumadinho uma espécie de transbordamento do bom, daquilo de bom que a gente é capaz. Se eu vi o horror, eu também experimentei, Gabi, a expressão mais plena de amor do que o ser humano é capaz.
porque eu também nunca vi tanta solidariedade na minha vida. Tanto amparo, tanta força, tanta união, tanta. Agora, se você me perguntar pelo depois, pelo vai passando o crime, vão as disputas, olha, você quer ver uma coisa terrível também? É usar os atingidos, sabe? Você já imaginou? Eu aprendi isso nesse itinerário. Organizações que ficam disputando. Eu aprendi essa palavra. Vamos disputar os atingidos. Eles são importantes, ou para a minha organização, para a minha igreja, para a minha política, para o meu partido. Olha, de longe hoje eu agradeço a Deus por ter tido a coragem de. Claro, eu sou imperfeito, tenho minhas incoerências, muita gente me criticou, me critica, mas eu digo para você, não tem itinerário definido, não é claro na hora que a gente está num trauma desse. Para você tomar decisões, nem sempre a gente consegue ver muito o que vai fazer agora, a gente tem que simplesmente fazer, ir adiante, confiar e acreditar naquilo, mas eu hoje também agradeço muito por não ter usado, sabe? Porque tem muita gente que ainda aproveita dessas situações para poder pensar em outros objetivos que não ajudaram as pessoas. E eu, graças a Deus, eu hoje posso dizer que estou em paz lá no meu livramento de Nossa Senhora, na Bahia, no Sertão, na Chapada Diamantina. Muita saudade ainda e com vontade de estar lá, né? Porque eu acho também que o trauma ele é sempre um desejo de estar num lugar que a gente sabe que não existe mais. E é coletivo Imagina, também, né, Dom Vicente? mas Eu acho que tem isso. imagina a mãe e o pai que perde seu filho único, que perde. Tem família que perdeu 5, 6 pessoas. Eles vão querer sempre voltar. Acho que é um pouco que eu sinto. Muito claro, muito. Não dá para comparar, né? Mas o que eu sinto, assim, voltar a um lugar que, na verdade, não existe mais, né? Aquele filho morreu, né? Ele vai ter que ser agora... O luto vai ter que ser luta. Eu aprendi essa frase ali. Como transformar o luto em luta. Isso Que é o muito nosso luto potente. seja... Que o nosso luto seja do verbo lutar. Dom Vicente, É o senhor a única citou... razão que dá para esperançar, né? Porque se a minha voz hoje, depois de 5 anos, já ajudou algumas pessoas a recuperarem, ou a gente a proteger algum tipo de território, a não acontecer uma violência assim, tá bom. Graças a Deus. O senhor citou, Dom Vicente, o rio Paraupeba, por exemplo, que não está em condições para uso para as pessoas que moram ali, para os animais. E a Vale diz que a estação de tratamento devolveu 52 bilhões de litros de água limpa ao rio. Mas o fato é que as imagens, a gente vê imagens da paisagem, é assustador, né? A gente vê lama, é isso que a gente vê. Em consequência desse crime ambiental, houve esse desgaste em todo o modo de vida da população. Eu falei do rio, eu vi o depoimento, por exemplo, de um morador lá de Brumadinho dizendo: a uma hora dessa eu estaria pescando, eu não tenho mais essa atividade, as pessoas não têm mais essa atividade. Era uma forma de trabalho também. Houve uma mudança em toda a cidade. Eu queria ouvir o senhor sobre isso, porque houve um aumento do custo de vida, supermercados, aluguéis, imóveis mais caros, um inchaço da população, sem contar o custo para a saúde mental, que é algo que a gente já começou a traçar aqui. Como que o senhor acompanhou essas mudanças também? A gente tem que... eu acho que o ponto que me ajudou foi a questão da ecologia integral. Quando tudo está interligado. A Vale ou essas empresas, a narrativa delas para reparar não leva em conta o tecido rompido. Elas são... Eu tenho dinheiro, então quanto que vale a sua dor? Aí vai lá e vou te pagar tanto. Quanto vale o seu filho que morreu? Isso não é a lógica. Isso é outro crime. Isso é outro crime. É um crime continuado. E a gente até cunhou um termo de seria uma
uma engenharia criminosa, né? Uma engenharia criminosa. Se tratar dessa forma, como se você fosse curar essas coisas. E eu acho que do ponto de vista do meio ambiente, nada foi feito. O rio continua lá sujo, poluído. Há um ano atrás, eu ainda morava lá, um ano, não, 2, aconteceu uma das maiores enchentes de Brumadinho, e nós fomos constatar ali, olhando, que eram os rejeitos que ficaram depositados no fundo do rio, que vieram à tona. Era lama, Gabi. Nós entramos nas casas das pessoas, não tinha barro, tinha lama do rompimento da barragem. Portanto, é um descaso, é um cinismo. E essas coisas de propaganda que estão aí na televisão, isso é uma maquiagem. Eu fico com a mãe que me disse, Dom, será que não terá uma justiça divina? Porque a nossa justiça é terrível. Você vê, tem um processo ali que não aconteceu nada, ninguém está preso, ninguém foi julgado, ninguém está condenado. E aí vai a empresa só julgando bilhões para fazer reparação, acordo com o Estado, e desse acordo vira palco político, eleitoreiro, e vai fazendo tudo, e a cidade continua lá com seu sofrimento, com seu luto interminável, com seu consumo. Nós fizemos lá uma pesquisa, até a Fiocruz divulgou isso na minha época em Brumadinho, eu li essas pesquisas, da elevação do índice de consumo de ansiolíticos, de remédio para dormir, de crises como infecção urinária, que está tudo ligado à ansiedade, tudo. Isso daí é irreparável. Agora, cuida disso como? Dando dinheiro para a pessoa comprar remédio. É uma engenharia, de fato, criminosa. E as pessoas ficam à mercê de uma outra reparação. Quanto custa a paz de uma pessoa, a integração socioambiental? Aí vai lá, Vale está fazendo camontoeira de obra lá. Eu não sei, sinceramente, para que aquilo, né? Deve ter sido também para aproveitar os rejeitos de minério, para poder ela também aproveitar isso, porque isso, do ponto de vista real, que você vê ela comprando todo o território e as pessoas, inclusive, saindo de lá, ou as que estão chegando por outras finalidades. Então, é muito doloroso tudo isso, sabe? E a nossa voz, o nosso grito, por onde nós vamos, é para que isso nunca mais aconteça. E a justiça, ela não, infelizmente, olha, tem hora que o Brasil não é um país justo, né? Porque essas coisas desse porte, desse tamanho acontecerem. Mariana é mais velho ainda, imagina. Como é que estão os processos lá de julgamento? Tem alguém condenado por causa do crime? Não tem. Então, Gabi, é um pouco isso que eu vejo. Agora, se você disser assim, para que vale a luta? Eu imagino que tem muita gente acordando, tem muita gente fazendo o que é possível. E lutar também não tem que ter porquê, né? Eu acho que já vale a pena de estar lutando. É o seguinte, o senhor falou a respeito da saúde mental das pessoas, eu queria trazer alguns dados da coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial de Brumadinho, de que 2013 até 2019 ela tinha uma média de atendimento de 392 pessoas, 2019 a 2022, 2019 justamente quando aconteceu o rompimento da barragem, a média foi a 1.090, e aí ela faz diversos relatos de gatilhos para essas pessoas, quer dizer, um barulho de helicóptero, porque no rompimento tinha muito helicóptero para atuar ali nos resgates e tudo mais. Agora, outro ponto que o senhor tocou e que eu quero trazer aqui é a importância de lembrar dessa data, porque esse crime ambiental em Brumadinho aconteceu só 3 anos depois de Mariana, do caso em Mariana.
Temos também esse ano, em 2024, a gente falou muito no final de 2023, mas já estava acontecendo há décadas, a questão da Braskem lá em Maceió, do afundamento do solo. E aí, levando em conta a questão da exploração da mineração e a forma como são conduzidas essas construções e o monitoramento dessas grandes empresas, o senhor disse que a gente vai repetir essa tragédia. E eu pergunto por que é tão difícil punir essas empresas e, mais ainda, prevenir essas tragédias anunciadas. O processo criminal, por exemplo, da Vale, ainda não foram julgados nenhum dos 16 réus da mineradora. E nem da Tufsud, que fez aquela auditoria que fraudou o laudo de estabilidade da barragem, segundo as investigações. Então é muito importante. Parece que o crime dá lucro. Só pode ser isso. Tem alguém ganhando com essas estruturas criminosas. Então eu só posso entender que isso é aquilo que eu disse, que é uma engenharia lucrativa. Enquanto os pobres, os moradores, os trabalhadores de Mariana, de Brumadinho, de Maceió estão pagando o preço com a vida, estão morrendo ou da forma com que os 272, né, foram 270 pessoas, adultos e 2 crianças no ventre, né, das mães, que tinha nome, viu, Gabi? Maria e Lourenço. Essas 2 crianças eu fiz até uma poesia, até Maria e Lourenço, haja lenço. Então, você percebe que, olha, a sequência de crimes socioambientais é porque isso está dentro de uma lógica do capital. Já está previsto isso. Eu tive um pesadelo uma noite que eu fiquei sem dormir só de pensar que esses crimes são programados. Porque só pode ser isso, não tem outra explicação. Está tudo ali apontando para. Já se conhecem os riscos. E você continua deixando um refeitório com 300, sei quantos funcionários ali. Você sabe que o rompimento da barragem foi na hora do almoço, na sexta-feira. Devia estar todo mundo no seu momento de alegria, né? Porque estava voltando para casa no final de semana. Então, agora, o que deveria acontecer? Punição. Só tem jeito de barrar isso com justiça. Não tem outra saída. Eu posso lutar, eu tenho os ritos, a gente consola o povo, é importante, inclusive, nós começamos uma bela, forte experiência, não sei se tem belo nisso tudo, mas tem uma forte experiência do coletivo dos atingidos. Era um espaço de afeto, de choro, de conversa livre, espontânea, de pensar o futuro, falar de poesia, cantar música, rezar, as celebrações da memória. No dia 25 sempre tem a missa, tem a caminhada, a romaria, o ato no letreiro dos familiares, isso tudo é muito importante. Mas o que eu aprendi depois de 5 anos, escutando essa série de depoimentos de pessoas, é que hoje a palavra justiça é uma palavra-chave de todo esse processo. Porque a impunidade, ela é um tipo de tortura. É a consciência de daqui a pouco quem sofre vai estar achando que ele mesmo é a causa do sofrimento, porque ele não consegue sair dessa rede perversa, né? Não consegue, não tem força. Então, o clamor por justiça é hoje uma coisa assim. E a justiça não é só também para ir lá e vai lá para a empresa e cobra tanto. Isso está sendo feito. São os acordos, né? São os acordos. Então, não tem acordo com crime, teria que ter mudança. Quais são os modos de operação que a mineração continua fazendo no país? Os mesmos ou piores. Veja como acontecem as licenças ambientais na maioria do nosso território nacional. Veja como são os modos de extrativismo, como eles operam nos territórios, os efeitos dele, não só da mineração.
do agronegócio, dessa chamada energia limpa, que de limpa há muitos suspeitos sobre isso. É tudo maquiagem. Quem vive no território com os atingidos, como eu fiz a opção de viver, lá em Brumadinho e agora em outros territórios, também eu vejo isso claramente. Quem paga com o preço do câncer pelo agrotóxico, tem lugares aí que tem eólicas que já não deixam a comunidade também dormir mais, tá? Vem os transtornos. Então, se não há uma preocupação com a justiça, como que você pode ter paz, como você pode ter perdão, como você pode pensar em mudança? Eu acho um absurdo. Esses dois processos, principalmente, Mariana, Brumadinho, vamos ver agora o que vai dar essa coisa lá da Braskem em Maceió. Então, é um clamor que a gente faz, sabe? Há instituições que poderiam estar fazendo muito mais por isso, muito mais. Exatamente. Eu quero muito agradecer, Dom Vicente Ferreira, pela sua presença, por o senhor aceitar o nosso convite. O Dom Vicente Ferreira é presidente da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Eu sei que é muito doloroso também reviver essa tragédia, como todos os familiares e toda a comunidade, a gente também como sociedade deveria se sensibilizar, e como o senhor disse, né, quem não se sensibiliza com essa situação já morreu alguma coisa de fato por dentro, porque a gente deveria se indignar e a gente tem que continuar se indignando. Muito obrigada por o senhor aceitar nosso convite, um abraço grande para o senhor, até uma próxima. Gabi, um abraço e um convite a todos os que estão nos seguindo. Se puder, nesse dia 25, pelo menos, uma aproximação carinhosa com o povo que está não só na cidade de Brumadinho, você sabe que os atingidos compõem também toda ali, aproximadamente 1 milhão de pessoas das comunidades ribeirinhas do Rio Paraopeba. Se você puder fazer alguma aproximação de carinho, de atenção, nem que seja um recado, uma carta, ou até acompanhar um ato, uma celebração, eu recomendo. É um gesto também de sensibilidade, de simpatia e de amabilidade de nossa parte. E obrigado pelo seu carinho, de ter nos acolhido aqui, e a todos que nos acompanham. Vamos lutar por um mundo novo, que seja um mundo de irmãos e irmãs, sem preconceito, sem vítimas, cuidando de uma casa comum que é a nossa Mãe Terra. Obrigada por isso, Dom Vicente. Um abraço para o senhor. Até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Antes de eu te lembrar que você continua por aqui no ICL, porque tem muita coisa boa ainda na nossa programação, deixa eu só lembrar você a campanha de 2024 do ICL, porque a gente começou mais um ano e você é nosso convidado para lutar com a gente por um mundo melhor. A gente estava agora mesmo, inclusive, falando sobre essa questão do rompimento das barragens. A gente também tem ainda muito ódio, fake news ligadas à política, assuntos que a gente trata aqui todos os dias, um conservadorismo que ameaça uma guinada, inclusive, de voltar ao poder. A gente comprou essa briga aqui no ICL, a gente precisa, claro, de você aqui do nosso lado, defendendo esse jornalismo que a gente escolheu, que é um jornalismo que tem como premissa a democracia em primeiro lugar, um jornalismo corajoso. Então, você fazendo a sua assinatura aqui no ICL, você já está apoiando tudo isso. Além de apoiar o nosso jornalismo, você também tem acesso a 250 cursos, mais de 250, tanto nacionais como internacionais, na nossa plataforma. Também tem uma super novidade que é o seguinte, gente, os membros do ICL agora, eles vão poder aproveitar esse clube de benefícios. Para quem não está assistindo, agora é o momento de colocar na tela também para dar uma olhada, porque tem descontos de até 60% em lojas, restaurantes, farmácias, cinema, enfim. É muita coisa interessante, centenas de serviços. Então, se você assinar o ICL até o dia 24 de janeiro no Plano Solidário, portanto, hoje, dia que esse episódio está indo para o ar, para quem está acompanhando agora que está saindo, você ganha o livro Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, olha só, autografado, A História Proibida do Clã Bolsonaro. Livro importantíssimo, gente, para entender a história do nosso país. Tem também o livro Travessia, de Banqueiro a Companheiro, do Edu Moreira, nosso Eduardo Moreira.
e também o primeiro livro físico da editora ICL, que é o Noam Chomsky, que escreveu e é editado pela nossa editora. O livro Como Parar o Relógio do Juízo Final. Essa é a capa linda aí que você está acompanhando na sua tela. Mas olha, é tempo limitado realmente, então tem que ser nessa quarta-feira para quem está nos acompanhando agora. Para não perder essa oportunidade, você acessa icl.com.br/indetalhes para ajudar a gente a continuar essa luta firmes e fortes nesse ano de 2024. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora sim, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL e na sequência, 5 horas, aliás, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, você fica com o ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até segunda-feira, porque a gente vai ter feriado em São Paulo, então segunda-feira a gente está de volta no Em Detalhes. Tchau, tchau. A extrema-direita segue com força total em nosso país. E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia. Em 2024, acesse icl.com.br. Vamos à luta!